Alô, alô, malta, como estão? Comigo hoje tenho cá Rafael Pinto, do PAN, para falar um bocadinho convosco sobre as propostas do partido e para nos esclarecer aqui quais é que são as ideias do PAN. Rafael, pá, bem-vindo. Muito obrigado por aceitares Muito o, obrigado. o, o convite, pá. O Rafael, pá, não sei se já repararam, mas é um rapaz muito bem disposto. Está aqui com um sorriso de orelha a orelha. Não é muito natural, e isso é super positivo. A malta aqui recebe sempre bem. Tínhamos estado à conversa justamente sobre os jogos ainda há bocadinho. O CS que temos em comum na nossa vida. Epá, e olha, Rafael, antes de mais, queria começar aqui, a opinião popular contigo com uma pergunta assim mais de abertura. Pá, existe um bocado o mito que o PAN apenas apresenta propostas sobre o ambiente e os direitos dos animais. Queres desmistificar isto? Sim, antes de mais, muito boa noite a todos e a todas. Obrigado por nos acompanharem desse lado. E muito obrigado, Gi, por fazeres este serviço público também Opa, aqui olha, na agradeço. Twitch. Eu tenho a dizer que o meu sonho é um dia ser o deputado que faz live streams de gaming na Twitch. Olha, Portanto, e estar às mãos dos eleitores de Braga, enquanto cabeça de lista pelo Street Braga, quem for desse olha, street. ia-te dizer, se quiseres aproveitar para divulgar a tua iniciativa Exato. aqui, era espetacular. Força nisso, estás à Sim, vontade. sim, sim. Não, já tenho aqui um canal na Twitch, ainda só está a ser usado aqui para os podcasts. Nós fazemos diariamente às 9h30 todos os dias, mais dedicados ao distrito. Mas em relação ao PAN, de facto, ainda há esse mito, mas cada vez menos, Menos. porque o trabalho fala por si. Uhum. Quando olhamos às propostas que o PAN apresenta na Assembleia da República, e eu relembro que o PAN foi o partido da oposição com mais propostas aprovadas, apenas com uma deputada, aprovou 45 propostas e não foram propostas assim tão pequenas. Por exemplo, nós conseguimos acabar com os estágios profissionais não remunerados no Ok, acesso a ordens profissionais, fixe. que faziam com que milhares de estudantes, todos os anos, após 4 anos de universidade ou 6 anos de universidade, Uhum. tivessem que fazer um estágio, que, por exemplo, no caso de Direito, que era o meu caso, Sim. o estágio durava 1 ano e meio e Ok, não era pago. ok. Não era pago. Ou seja, eram estas as condições que tínhamos para Olha, milhares de estudantes. eu vou-te dizer, eu não estive propriamente nessa situação, mas foi mais ou menos semelhante. No meu caso era um estágio curricular, portanto continua sem ser remunerado. E nesse caso eu até acho que pronto, o estágio curricular não há muito a fazer neste É caso. Acho que diferente, é sim. Sim, diferente. sim. Mas tive muitos colegas que tiveram na situação que mencionaste e eu sempre achei isso. Aliás, fui muito crítico justamente disso e não fazia a mínima ideia se não fosses tu a dizer-me agora que o PAN tinha conseguido, Sim, 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 conseguido sim. levar isso. Olha, é muito, muito fixe saber, muito bom. Bem, Sim. era já uma causa também minha pessoal desde o primeiro ano de Ok, Direito, quando eu fixe, percebi que fixe. aquilo que não ia dar, eu não ia poder fazer o estágio, porque ainda por cima eu sou natural de Celurico de Basto, Ok. ou seja, eu teria para ir para um sítio onde pudesse fazer um bom estágio, Sim, e eu, como milhares de estudantes, portugueses, tinha que claro. pagar casa, tinha que pagar deslocações, tudo Claro. isso, e agora, graças à proposta do PAN que passou, conseguimos fazer aprovar os estágios profissionais, não só reduziram, por exemplo, no caso de Direito, não só reduziram em 6 meses de duração, agora vão Ok, ser só um ano, ok. como o salário passou de 0 para 950 euros por mês. Olha, Portanto, muito fixe. com essa proposta, demos a milhares de jovens, estamos a falar de 3, 4, 5 mil por ano, Ok, uma oportunidade de começarem melhor a sua vida. Outras propostas que o PAN fez avançar assim, marcantes nos últimos 2 anos, foi, por exemplo, o alargamento dos espaços gratuitos nos transportes públicos, que é uma medida climática, mas também uma medida social. uhum. Foi o PAN que fez avançar o IVA zero no cabaz essencial, e aqui estamos a falar do impacto, literalmente toda a gente que vai às compras em Portugal ou consome Exato. algo em algum lado, portanto Ok. tivemos impacto direto no bolso da população. Tivemos também um impacto, por exemplo, em toda a gente que tem uma conta bancária, nós, e um crédito, porque fizemos aprovar uma proposta que reduziu a cobrança de comissões abusivas no valor de 120 milhões de euros. Ok. Fomos nós que conseguimos fazer avançar a taxa sobre os lucros excessivos das petrolíferas e dos retalhistas ali naquela fase no final da pandemia, que também contribuíram para a população. Conseguimos fazer avançar uma taxa de carbono sobre a aviação Ok. e sobre a navegação, que financia hoje em dia passos sociais. Ok. Portanto, muitas destas propostas, e o PAN, nós já dissemos isso muitas vezes durante esta campanha, foi o partido que baixou mais impostos na última legislatura, Uhum. não só do ponto de vista do IVA de vários produtos, no cabaz essencial e em muitos outros, mas também do desdobramento de escalões de IRS, que beneficiou a população da classe média. Ou seja, a nossa visão É é uma mais ampla visão do. e
é muito mais ampla do que só a questão ambiental e animal, mas Certo, também continua a ser extremamente importante. E eu relembro, estamos claro. aqui a falar essencialmente para os jovens, a crise climática continua a ser o maior problema da nossa geração e, embora nos últimos anos tenha sido um pouco esquecida, Uhum. não continua aqui como um pano de fundo. Mas se olharem às nossas propostas e às estatísticas das nossas propostas apresentadas no Parlamento, vão perceber que, de facto, em primeiro está um número de propostas para pessoas, depois para a natureza e a seguir para animais. Ok. Acontece muitas vezes que, como somos os únicos a falar da questão animal e, na maior parte das vezes, também somos os únicos a falar da questão ambiental, é normal que essas propostas Estejam mais sobressaiam mais um associadas. pouco claro, e estejam mais da comunicação social, Ok. sejam mais vistas nas redes Sim, sociais. sim. Mas a verdade é que temos uma visão de toda a sociedade. Aliás, o próprio nome PAN indica todo, quer dizer todo, numa visão de pessoas, animais e natureza. Muito bem, sim senhor, boa resposta. Olha, acho que não podia ter havido, digo-te já, estava agora a pensar nisto, na própria pergunta em si, acho que não podia ter havido uma melhor resposta do que propriamente apresentares esses exemplos concretos, especialmente dos estágios, surpreendeste-me com a dos estágios profissionais, porque não fazia a mínima ideia, e acho que pá, foi muito bem respondido. Olha, ia-te perguntar, nós tivemos cá o Francisco Paupério há umas semanas atrás do Uhum. LIVRE, e ele falou-nos sobre o facto do LIVRE pertencer aos verdes europeus. Eu ia perguntar, não é uma ideia do PAN integrar mais tarde este grupo dos verdes europeus? Não tem essa perspectiva? Não, nós somos membros também dos Já. Verdes Europeus. Ok, Sim, sim. a sério? Eu, Não eu- sabia. sim, sim, eu sou responsável até por essa coordenação, Ok, por causa também do meu trabalho, que ok. neste momento também sou jovem imigrado, trabalho em Bruxelas, então também Ok, faço ok. um pouco, trabalho numa associação ambiental, mas também faço um pouco dessa coordenação com os nossos parceiros europeus, a Ok. família verde europeia, uma Uhum. família verde progressista. E sim, nós fazemos parte, Ok, e a partir de junho deste ano, também para as eleições europeias, também teremos novamente um eurodeputado ok. no Parlamento Europeu, com toda a certeza. Sim, senhor. Olha, por acaso tinha ideia, não sei porque é que fiquei com a ideia que vocês ou estavam para fazer parte ou não faziam ainda. Não, Mas foi pronto, olha, sim. ainda bem que esclareceste, não só a mim, mas à malta toda que está a acompanhar. Ia-te perguntar, olha, tendo em conta que o PAN não descarta a hipótese de coligar com os partidos de esquerda ou de direita, podes explicar essa maleabilidade que o PAN possui no espectro político? Eu começaria por dizer que coligar é uma palavra demasiado forte. Sim, Porque há uma viabilizar neste diferença, caso. exato. Há uma Sim, diferença entre coligação e um acordo sim, parlamentar sim, sim, baseado em propostas concretas. sim, sim, Aquilo que sim. nós deixamos claro ao longo desta campanha é que Uhum. não estaremos disponíveis para fazer qualquer acordo com a AD. Ok. Por várias questões, trazem-nos, eu costumo dizer aqui, utilizando linguagem mais vulgar, que o que nos apresentaram foi uma equipa da divisão distrital com táticas dos anos 80. Ok. Táticas quer dizer as ideias, e é um pouco incompreensível a irresponsabilidade que um partido como o PSD teve em aliar-se a partidos tão conservadores Uhum. e contra causas que são para nós essenciais, como a igualdade de género, liberdade de género e avanços sociais que temos conseguido ao longo dos últimos anos e Uhum. que agora querem colocar em risco. Portanto, deixamos claro ao longo de todo esse tempo que não estamos disponíveis para fazer esse acordo. Portanto, o No CDS e o entanto, PPM foram uma linha vermelha para o PAN, claramente. são definitivamente uma linha vermelha Faz para a Europa. sentido. Não só por essas Ok. questões, mas por questões, por exemplo, relacionadas com a interrupção voluntária da gravidez, Sim, por sim, sim. questões, por questões Tem como a mesmo as touradas, eutanásia, por como exemplo. o bem-estar animal, as Sim, touradas, exatamente. certo. Portanto, há ali uma linha vermelha que é demasiado diferente para, Claro, para, conseguirmos, para conseguirmos negociar. claro. Não pomos os nossos valores em causa e, Sim, aliás, sim. este aqui tem que ser exatamente o princípio. Nós costumamos dizer que não perguntem o que é que o PAN pode fazer pelo PS ou PSD, perguntem o que é que o PS e o PSD podem fazer pelas causas do PAN. Ok, ok. E qualquer acordo governativo tem que ser feito nesse pressuposto. Uhum. Qualquer apoio parlamentar tem que ser feito nesse pressuposto, Sim. em medidas concretas para garantir que um possível governo tem mais impacto, melhora efetivamente a vida da população. Porque aquilo que nós vimos, Ok. por exemplo, ao longo dos últimos anos da parte do PS, é que uma grande parte das medidas que avançaram no nosso Parlamento, que melhoraram efetivamente a vida da população, já falei do IVA zero no cabaz essencial, Uhum. falo, por exemplo, do fim de estágios remunerados, transportes gratuitos,
taxa de carbono, alargamos, por exemplo, a tarifa social da energia a 200 mil famílias, são Ok. 200 mil famílias, 200 mil casas que hoje pagam menos pela sua eletricidade por causa do trabalho do PAN. Estas medidas, a taxa sobre os lucros excessivos das retalhistas e da petrolífera, Sim. o alargamento da isenção de IMI dos jovens na compra de uma casa de 3 para 5 anos. Isso foram todas medidas muito importantes nos últimos 2 anos de governação e se não fosse pela intervenção do PAN, não teriam simplesmente acontecido. E é isso que nós temos visto ao longo dos últimos anos. É que quer nestas questões sociais cruciais, quer do ponto de vista ambiental e do bem-estar animal, Uhum. quanto mais poder o PAN tem, quantos mais lugares tivermos na Assembleia da República, Mais quanto consegue, não maior é? for a nossa influência, mais conseguimos fazer avançar e mais melhoramos a vida da população, conseguimos combater mais as alterações climáticas e também defender melhor o bem-estar animal. E eu gostava de deixar claro, falamos aqui das questões europeias, que nos verdes europeus é muito normal este pragmatismo de pôr as causas à frente, pôr as políticas à Uhum. frente da política, Ok. e a política deve ser mesmo isso, é uma arte de negociação, a arte do consenso, a Ok. arte de podemos não nos dar assim tão bem, Certo. mas se conseguimos fazer um acordo de governação e nós, enquanto PAN, conseguimos impedir ou fazer com que seja um pouco melhor, Sim. vamos fazer um esforço para que isso aconteça. Eu chamo Claro. isso responsabilidade política. Sem dúvida. Não, costumo dizer também que não adianta-se. Há uma diferença entre ser oposição ou ser do contra. E é Certo. possível ser oposição Sem ser do contra. enquanto, sem ser do contra, enquanto se tem um acordo que seja benéfico do ponto de vista de incidência Claro, parlamentar. claro. Isso até, na minha visão, até seria um cenário, se todos os partidos conseguissem colaborar desse jeito, até seria um cenário utópico e ideal, não é verdade? Infelizmente não é assim o cenário, mas sim. Não é tão utópico quanto isso, claro que entre muitos partidos e Sim, nós também temos sim. essas linhas vermelhas, Sim, claro, sim, sim. mas se olharmos para governos e para os parlamentos do resto da Europa, Sim, isto é muito comum sim. isto acontecer. Já não se fazem governos de partido único, por Certo, exemplo. Isso é uma, certo. é uma tendência muito Muito portuguesa. portuguesa, certo. Olha, Rafael, ia-te perguntar, na visão do PAN, vale a pena continuarmos a adiar a escolha do local para a construção do novo aeroporto? E sim, porquê? Não vale a pena por uma questão muito simples. O PAN tem defendido, da perspectiva da coesão territorial, Uhum, tem defendido a solução do aeroporto de Beja. ok, Temos um aeroporto praticamente construído em Beja, que, através de uma linha ferroviária de alta velocidade, consegue fazer uma ligação a ok, Lisboa em pouco mais de 1 hora. ok. E para nós faz muito mais sentido ter esse investimento, que é muito mais reduzido. Eu relembro que o projeto para o novo aeroporto são 12 mil milhões de euros. Certo. 12 mil milhões de euros e as propostas que estão em cima da mesa são catastróficas do ponto de vista ecológico. Falamos de Alcochete, falamos de Montijo. Uhum, Algum desse caso, daqui a 50 anos, com a subida do nível das águas do mar, o certo, aeroporto pode ficar submerso. certo. O aeroporto vai ser construído em zonas de alto valor natural, Uhum, interferem com a rota das aves. Portanto, para nós não faz qualquer sentido do ponto de vista ecológico, mas também não faz qualquer sentido do ponto de vista da coesão territorial. ok. E nós sabemos que, e o PAN também defende uma enorme aposta na ferrovia, ou seja, Uhum, queremos ligar todas as capitais de distrito por ferrovia para que, por causa da crise climática, claro, mas sim. para dar mais acesso à população, para Certo. melhorar a coesão territorial. Uhum, E temos também o TGV para ligar com mais velocidade, não só de Lisboa até Vigo, cá acima, sim. mas também pensar Lisboa-Madrid. E o que é Ok. que como é que isto ajuda? Isto pode reduzir e irá reduzir o número de voos também que têm que aterrar nos nossos aeroportos, porque nós Sim, temos sim. neste momento dezenas de voos, Ok. Lisboa-Madrid, Porto-Madrid, Lisboa-Porto, ou Ok. até Faro. Se nós conseguimos construir uma ferrovia, também estamos a aliviar a pressão sobre o aeroporto, mas a solução, temos defendido já há muitos anos, tem que ser Beja. Ok. É interessante que viabilizem as duas hipóteses, porque normalmente aqui, sempre que faço essa pergunta, ou se escolhe uma opção ou outra. E é interessante que vocês queiram, no fundo, tentar procurar ambas as respostas, ou ligarmos até Vigo ou até Lisboa-Madrid, e até achei interessante esse conceito de realmente, se tivermos uma linha de alta velocidade, não precisamos ter tantos voos de Lisboa-Madrid, neste caso, e vice-versa. A linha para Beja, sentes que, ou seja, com o plafond
plafond, digamos assim, que temos até agora para a construção do aeroporto, sentes que se fosse feito em Beja, sobraria esse dinheiro para se construir a linha de alta velocidade? Achas que se Certamente que podia sim. construir ambas as coisas com o mesmo Certamente, budget? o aeroporto em Beja só precisa de uma pequena expansão, talvez, dependendo do número de voos que vais ter, Sim. mas é um aeroporto que está pronto. O Uhum. aeroporto já recebe alguns voos hoje em dia, mas não é Sim. na sua maioria, voos privados, às Claro. vezes serve de parque de estacionamento para os aviões. Certo, certo. Está construído, ou seja, aí o investimento tem que ser também na própria coesão territorial, e eu Sim. relembro que nós temos, entre o pacote de fundos do Portugal 2020, entre o PRR e entre o Portugal de 2030, cerca de 40 mil milhões de dinheiros europeus para investir em Portugal, e nós acreditamos que a ferrovia deveria ser uma das prioridades. Ok, muito bem. Olha, ia-te perguntar, em relação à seca estrutural, quais é que são as medidas mais eficazes para a combater na perspectiva do PAN? Em primeiro lugar, o PAN tem defendido constantemente o combate à agricultura intensiva e Uhum. super intensiva. Nós sabemos que Portugal tem um problema estrutural de água, Sim. principalmente no sul, e com a crise climática apenas se vai agravar. O que é que se tem feito até agora? No Algarve continua-se a construir mais campos de golfe, Ok. continua-se a licenciar mais explorações intensivas de olival intensivo, amendoal intensivo, abacateiro e, acima de tudo, de pecuária intensiva, que tem um Ok. consumo de água ainda superior. Ok. Portanto, a primeira proposta, a primeira linha de ação tem que ser como é que nós utilizamos a água que temos. Ok. Essa tem que ser a primeira proposta. E não estamos, de facto, a fazer o uso mais inteligente ou o uso mais eficiente. Temos que rever a nossa agricultura, Ok. apostar numa agricultura de base vegetal, uma agricultura de precisão, uma agricultura que não destrua os nossos recursos hídricos. E aí, porque em Portugal, cerca de 70% do uso de água é em agricultura. E eu Certo. lembro que quando estamos a atravessar períodos de seca, o que se tem feito é que autarquias e mesmo o governo Uhum. restringem a utilização de água, muitas vezes para as As pessoas, para a pessoas. própria localidade, para uso Certo. doméstico, mas depois têm as comportas abertas, digamos assim, Para a para toda agricultura. esta produção Uhum. intensiva agrícola, que não tem que ser feita deste modo. Ok. Esse é que é o problema, não tem que ser feita. Há formas mais eficientes de utilizar a água, Ok. não só na forma como produzimos, mas também naquilo que produzimos. E isso é uma análise que tem que ser feita, porque estas explorações intensivas não só têm um desgaste enorme do ponto de vista da água, mas também destroem os nossos solos. Ou Ok. seja, a produtividade, passada uma, 2 décadas, começa a baixar porque é demasiado intensivo para os nossos solos. Ok. Requerem muitas vezes grandes quantidades de pesticidas, herbicidas, que também reduzem a qualidade, têm impacto ao nível da natureza, ao nível da biodiversidade, mas também da qualidade da água em si, Sim. mas também ao nível da nossa saúde. Portanto, focar na questão agrícola e na utilização inteligente dos recursos na nossa agricultura Ok. é o ponto mais importante do ponto de vista da água. Ok. E no caso, por exemplo, de soluções como, por exemplo, a dessalinização, e até falaram inclusivamente, agora não sei precisar qual é o termo, mas tu saberás, Rafael, na questão do uma espécie O de... transvase. Sim, O exato, o transvase. transvase, exatamente. A autoestrada da água do Exato. norte para o Do sul. Sul, sim. Qual é a posição do PAN? Eu diria que, usando aqui uma metáfora, tu, se tens uma banheira que está inundada, tens duas opções. Podes tirar a água com uma colher ou abrir enquanto a torneira continua aberta, Sim. ou puxar o ralo e desligar a torneira. Certo. Portanto, nós temos que falar não de soluções temporárias, o transvase é uma solução que, do ponto de vista ecológico, também é extremamente negativa. Ok. Não é saudável fazermos uma transfrega de água de um rio para o Para o outro, outro. por Ok. exemplo, Ok. para a biodiversidade, Uhum. por todas essas questões. Isso não Sim. é saudável. Ok. É um investimento demasiado grande Uhum. quando há investimentos melhores na eficiência, e a dessalinização pode eventualmente ser uma solução se for feita, se for realizada de forma sustentável, porque Ok. utiliza muita energia, e é preciso ver que também tem impactos gravíssimos ao nível local, Ok. no local onde está instalada a Ok. central de dessalinização. Ok. Eventualmente poderemos ter que chegar lá, temos que encontrar a melhor forma de o fazer, e os nossos governos não têm, digamos, um histórico de Certo. escolher a forma mais ecológica de desenvolver os seus grandes projetos. Certo. Portanto, é também aí que mais força do PAN Sim. pode fazer a Iria diferença. dizer que seria aí que entrava o PAN
no panorama. Olha, ia-te perguntar, agora mudando um bocadinho o tema, ia-te perguntar, o PAN tem medidas concretas em relação ao combate à crise da habitação? Consegues-me dizer algumas? Sim, essa é uma das nossas grandes prioridades neste Ok, momento. Tinha que ser. Somos um partido jovem também para os jovens. certo. A crise da habitação não afeta só os jovens, mas neste momento Sim, os jovens em Portugal saem de casa dos pais aos 33 anos. Porque de sim, facto há um conjunto de fatores de salários baixos, habitação alta, que fazem com que não consigamos emancipar-nos, não claro. consigamos ter acesso a uma vida digna. E Uhum. temos várias medidas. Do ponto de vista da habitação, queremos que sejam sinalizadas, que o Estado faça esse levantamento de todos os imóveis devolutos que tenha sobre a sua propriedade, que Ok, sim. são muitos, só aqui no Distrito de Braga são imensos, e queremos que esses edifícios sejam reconvertidos para habitação acessível e sejam postos no mercado. Essa é uma das primeiras grandes propostas. Depois, também mais para os jovens, queremos alargar o orçamento do programa Porta 65. Este é um programa de apoio ao arrendamento jovem Uhum. que tem demasiadas candidaturas para o orçamento que tem. Ok, É tão simples quanto isso. sim. Portanto, neste momento, sendo a habitação uma das prioridades, temos que alargar esse, O esse programa. orçamento para incluir mais jovens. Queremos também, aliás, já apresentamos no Parlamento e foi chumbado, queremos que seja aprovado um crédito bonificado para os Ok. jovens da compra da primeira casa. O que é que isto quer dizer? Hum. Isto quer dizer que quando um jovem vai a um banco, tem um crédito um pouco mais, tem um crédito mais barato, não Sim. tem que gastar tanto o seu rendimento mensal, porque é o Uhum. crédito bonificado para jovens. Apresentamos esta medida no Parlamento e foi chumbada e queremos certamente levá-la novamente. Ok. Depois, do ponto de vista jovem, também é muito importante, e isto também é algo que já defendemos há vários anos, construir mais residências universitárias. Porque nós não podemos permitir que os nossos estudantes sejam obrigados a competir com o turismo e Claro. com pessoas que trabalham Certo. para alugar um quarto. Sim. Isso não faz qualquer sentido. Sim. Em Portugal, quase não se constroem residências universitárias públicas Uhum. desde os anos 90. Certo. E, no entanto, o número de estudantes a chegar à universidade Aumentou. aumentou muito. Portanto, temos que garantir que existem residências universitárias com qualidade para todos os estudantes, e isto vai também aliviar a pressão ao nível da cidade. Estamos a falar de milhares de estudantes que vão sair das casas da cidade, digamos assim, e Ok. vão viver para residências universitárias. Depois, do nosso ponto de vista, também defendemos uma redução drástica e, em muitos casos, isenção daquelas muitas taxas e taxinhas que existem na Sim. compra de uma Numa casa. habitação. Sim. Ou seja, no que toca à primeira habitação, é importante garantir que estas taxas são reduzidas, Uhum. em muito caso que são eliminadas, e queremos, porque o PAN tem uma posição, do ponto de vista económico, moderada. Queremos apoios para os senhorios que ofereçam arrendamento a preços acessíveis, ou Ok. seja, temos que envolver, não temos só o lado de soluções públicas, queremos também incentivar o privado a atribuir soluções, mas ao mesmo tempo também defendemos uma maior compra e construção de habitação pública, que em Portugal a habitação pública é menos de 2%. Ok. Eu gostava de lembrar, se vocês forem ver as estatísticas, a habitação considerada social ou pública em países que até são considerados liberais, muitas vezes usados pela iniciativa liberal como um exemplo, Sim. depois eles caçam contra a construção pública, mas depois é um exemplo, por exemplo, os Países Baixos que têm mais de 30% de habitação Ok. pública, ou a Ok. Áustria que tem mais de 30% de habitação pública. Ok. Ok. Portanto, Portugal está muito atrasado e não se trata, da nossa perspectiva, de ódio a senhorias. Muitas vezes estamos a falar de pessoas que trabalharam toda a vida para juntar dinheiro para uma casa para ajudar na reforma. Uhum. Sim. Uma situação diferente é quando falamos dos grandes fundos de investimento que também Sim. estão a chegar a Portugal, que compram Certo. centenas e centenas de De habitações. habitações, sim. Mas é preciso termos em conta todos os envolvidos no mercado e Uhum. encontrar estas soluções. Ok. Sentes que, por exemplo, a medida que falaste no caso dos jovens, de eliminar certas taxas e de incentivar na primeira compra de uma habitação esse tipo de isenções ou até mesmo de benefícios, sentes que poderia, por exemplo, promover a venda de casa a jovens, efetivamente? Ou seja, na parte de quem vende as casas, ter o incentivo de vender a um jovem porque sabe que à partida não vai ter essas taxas em cima do valor? Achas que era uma medida que poderia... Promove certamente uma maior procura por parte dos jovens. Uhum, Isso é sim. certo, porque muitas vezes o que acontece hoje em dia é que tens que trabalhar
quase uma década para Certo. juntar algum dinheiro, Certo. se tiveres Para essa dar de sorte. entrada. Sim, sim. Se tiveres essa sorte, para dar de entrada a uma Sim, casa. sim. Entre a entrada de um crédito ao banco e todas essas taxas, estamos a falar de dezenas de milhares de euros, Sim, que em sim. Portugal, com os salários que se praticam, Claro. é muito difícil. complicado. E, Sim. e nessa questão dos salários, também é importante falar disso. Nessa questão dos salários, nós precisamos de aumentar os salários. E o PAN também aqui tem uma posição muito particular e Ok. muito moderada aqui. Nós defendemos o aumento do salário mínimo até 1.100 euros em 2028. Ok. Mas, ao mesmo tempo, defendemos uma revisão dos escalões de IRS Ok. para beneficiar a classe média. Ok. Ou seja, a nossa revisão dos escalões de IRS tem duas partes. A primeira, e uma das primeiras medidas certamente apresentaremos num próximo Orçamento de Estado, revisão dos escalões de IRS à taxa de inflação dos últimos 2 anos. Ok. Estamos a falar de uma taxa superior a 10%. Uhum. E o que aconteceu foi que tudo aumentou, o custo de vida das pessoas aumentou. Sim. Começaram a pagar mais, o Estado arrecadou mais impostos Certo. e está na altura de devolver, Uma não parte retirar desses. mais esse rendimento Certo. à população. Certo. Portanto, ao fazermos este ajuste, dou por exemplo, para alguém que tenha um rendimento de 1.500 euros mensais, Uhum. brutos, claro, Sim. estamos a falar de um acréscimo de cerca de 500 euros ao final do ano. Ok. Não resolve os problemas todos, Claro. mas combate esta crise de custo de vida que estamos a atravessar. Depois Ok. defendemos também uma redução dos escalões de IRS, uma revisão extraordinária dos escalões para descer mais um pouco para a classe média. Ok. Também ainda para os jovens, queremos alargar o IRS jovem, que é um Ok. regime, para quem não sabe, é um regime especial em que os jovens pagam menos de IRS durante os seus primeiros 5 anos de trabalho. Nós queremos alargar de 5 para 7, para garantir que podem poupar mais, juntar mais dinheiro e Ok. talvez assim conseguir dar entrada Uma- para uma casa de Ok. forma mais rápida. Ok. Mas ainda, só para terminar a questão económica, a posição do PAN também é, mais uma vez, muito moderada, porque somos o único partido, e às vezes isso não é compreendido, somos o único partido que, ao mesmo tempo que defende o aumento do salário mínimo, defendemos uma redução do IRC, que é o Imposto sobre as Empresas, que é para compensar essa subida para que possam manter-se competitivas. Ou seja, ao contrário, por exemplo, da iniciativa liberal que demoniza um pouco a iniciativa pública, digamos assim, ou o Bloco de Esquerda que demoniza a iniciativa privada, sim. o PAN tem uma posição moderada, mais focada em políticas, e mais baseada em dados e menos nessa bipolarização tão grande do ponto de vista económico de esquerda a direita. Ok. Eu estou a gostar, Rafael, porque eu tenho as perguntas para te fazer e tu já estás a responder sem eu te as perguntar, que é espetacular. Estás-me a facilitar o trabalho de forma muito, muito, muito prática. Olha, tenho uma pergunta para ti, um bocado assim, fora deste tom, mas achei curioso porque foi um acontecimento muito recente. Não sei se tu estás a par ou não, mas recentemente nós tivemos um exemplo nos Estados Unidos da América, da Taylor Swift, que foi apanhada, digamos assim, a fazer uma viagem num jato privado que durou apenas cerca de 13 minutos. Se o PAN tivesse que ter alguma posição sobre isto, qual é que seria? Não, e temos completamente uma Ok. posição sobre isso. Aliás, Ok. a taxa que nós fizemos aprovar sobre o carbono na aviação foi também estendida Sim. à aviação privada. Ok. Claro, não nos valores que nós gostaríamos, Certo. não conseguimos esse acordo, para isso Claro. precisamos de mais poder, Ok. mas para nós parece-nos clara, e é também a posição até da nossa família europeia, temos que restringir e taxar de forma substancial os voos de jato privado. Ok. Falamos, por exemplo, de França, que quis banir o jato privado para voos dentro do próprio país. Em Ok. Portugal também deveríamos fazer isso, é um país pequeno, precisamos dessas condições, Sim. mas até deveríamos ir mais longe. Falamos, por exemplo, de voos que nem precisam ser de jatos privados, mas de voos Porto-Lisboa, que se tivéssemos uma ferrovia que funcionasse de forma mais rápida e melhor, Mais no geral, eficiente, com sim. melhores condições, se calhar também conseguimos eliminar esses voos, e aliás, temos que caminhar, esse tem que ser um objetivo, e é um dos nossos objetivos, é eliminar os voos dentro do próprio país. Sei que a este tempo pode parecer muito difícil para quem às vezes tenha que fazer essas viagens, mas consegue-se com uma grande aposta na ferrovia. Eu Certo. relembro que
de Faro a Braga de comboio, são mais de 9 horas. Certo. Mas não tem que ser, Portugal não é um país assim tão Sim, tão grande. grande, claro. Se tivermos linhas de ferrovia de qualidade e com alta velocidade, essa viagem pode ser feita de modo muito, muito mais rápido. E em Portugal estamos a ficar para trás no que toca à alta velocidade em relação à Espanha, por exemplo, em Sim, relação à França. sim. Olha, e agora também alterando aqui um bocadinho o tema, aliás, pegando um bocadinho numa questão que já falámos, mas que ainda não tocámos nesse assunto em particular, tendo em conta o cenário que temos na Alemanha agora, com o retrocesso, digamos assim, com a energia nuclear e passarem a utilizar outro tipo de energias, o PAN já repensou esta questão da energia nuclear, continua a manter a mesma posição. Qual é que é a posição do PAN em relação a isto, exatamente? Não, continuamos a manter exatamente a mesma posição. Aliás, Ok. ao nível de Portugal ainda faz menos sentido a questão da Uhum. energia nuclear, não só porque é um investimento muito grande, Certo. mas estamos a falar de uma energia que requer água para arrefecer reatores, e Uhum. vimos o que aconteceu no último período de seca, que não foi assim há tanto tempo na Europa toda, Sim. há um ano e meio, foi que a França teve que desligar muitas centrais nucleares, Ok. precisamente porque não tinha água Agora. para elas funcionarem. Ok. Portanto, não é uma solução, principalmente quando estamos num país que tem todas as condições para ter uma grande aposta do ponto de vista das energias eólicas e do ponto de vista das energias solares. Temos muitos telhados de muitas casas, de muitos edifícios públicos, de Sim. todas as escolas, de todas as universidades, todos os parques de estacionamento, todos os shoppings podiam estar cobertos de painéis fotovoltaicos e ainda não há vontade política para o fazer. Tem-se Ok. feito algum caminho e, por exemplo, nós todos os anos do Orçamento de Estado negociamos o aumento do orçamento do Fundo Ambiental para que as pessoas possam investir e comprar painéis fotovoltaicos para a sua casa, Sim. também para bicicletas, para fazerem obras na sua casa, melhorarem as janelas, melhorar a eficiência energética. Sim. Isto tem sido proposta sempre que o PAN faz avançar também, é uma das nossas grandes prioridades. Aliás, no nosso programa nós temos o objetivo de erradicar a pobreza energética, Uhum. que é a quarta maior da União Europeia, Sim. erradicar a pobreza energética até 2050. Esse Ok. devia ser um dos grandes objetivos. É uma aposta na melhoria da qualidade de vida da população. Ninguém devia passar frio em sua casa, ou Verdade. porque não tem dinheiro para se aquecer, Isso até ou é um problema estrutural português, na verdade. Temos. é um problema estrutural português, da, Uhum. da fraca qualidade de construção, Sim. mas também da fraca qualidade de equipamentos, ou Sim. a instalação de equipamentos eficientes do ponto de vista energético. E nós temos o nosso programa de medidas para garantir que erradicamos esta pobreza energética, porque eu relembro, e muitas pessoas não sabem disso, se quisermos falar de saúde, Uhum. o 10º fator de risco, que não é assim tão pequeno, o 10º fator de risco de saúde em Portugal é a temperatura adversa em casa da população. Ok. Sim, sim. O 10º fator de risco. Há É muitas dramático. pessoas que têm doenças e até causa mortes. A Sim. pobreza energética causa mortes. Sim, E nós sim. temos que garantir que a população não só tem acesso à eletricidade mais barata, através das renováveis, tarifa social de energia, Sim. mas também através de melhorias nas suas casas, que muitas vezes não têm condições para o fazer. Claro. E Portugal tem que dedicar um pacote financeiro de fundos próprios e também de fundos europeus que existem para isto, e para conseguirmos não só renovar a casa das pessoas, mas também estamos a criar empregos que são verdes nessa renovação, e estamos, acima de tudo, a garantir melhor qualidade de vida à população, que é esse o grande objetivo do PAN. Sim, senhor. Olha, Rafael, ia-te perguntar, em termos de política verde, o que é que distingue o PAN do LIVRE, por exemplo? Muita coisa distingue o PAN do LIVRE em termos Ok. de política verde. Eu Força. diria que, em primeiro lugar, basta olhar as propostas apresentadas no Parlamento, Ok. a quantidade, o impacto. Portanto, há muita coisa que nos distingue e, acima de tudo, a prioridade para nós, enquanto o Partido Ambientalista Português. Uhum. Esta é uma das nossas grandes prioridades, o combate à crise climática. Sim. E é por isso que muitas vezes saímos também à rua. Somos pessoas das causas, somos ativistas climáticos também nas nossas vidas pessoais, Ok. estamos envolvidos a esse nível, e isso também é uma grande diferença. Ok. Aliás, mas acho que a maior diferença, a melhor forma de explicar isso, talvez, é olhar aos dados desses últimos 2 anos do Parlamento. Tanto o PAN como o LIVRE tinham um deputado cada, mas as medidas que o PAN conseguiu fazer avançar foram não só muito mais, apresentamos muito mais, fizemos avançar muitas mais,
mas também com maior impacto na melhoria da vida da população e também no combate à crise climática. Temos algumas propostas em comum, claro. Há propostas de base científica que têm que ser avançadas, mas eu diria que é mesmo acima de tudo, uma questão de prioridades e de visão. Para além disso, o PAN tem uma visão da ecologia que é a chamada ecologia profunda. E isso tem que incluir o bem-estar animal de todas as espécies, que ainda não é muito comum no livro, que chamou a causa animal do PAN um fetiche, com o Rui Tavares, portanto, que disse que a causa animal era um fetiche para o PAN, mas nós estamos a falar quando falamos de ambientalismo, não dá para falar de ambientalismo sem falar também da parte de todos os seres que partilham este planeta connosco, porque nós estamos também a atravessar uma grave crise ecológica. Ok. Olha, ia-te perguntar, falámos agora sobre a questão da pobreza Desculpa. Diz. Era ainda importante acrescentar que outra das grandes diferenças é que também não demonizamos a iniciativa privada e o avanço das empresas, o apoio às empresas, também é algo que nos distingue. Temos uma posição muito mais moderada desse ponto de vista. Sim, já tinhas falado previamente sobre isso e neste caso é relevante. Ia-te perguntar, falámos há pouco sobre a questão da pobreza energética e falaste-me sobre o 10º fator de risco ser a questão do frio e das temperaturas, não só o frio, mas também o calor, na verdade. Ambos. Ia-te perguntar, nós temos uma população cada vez mais envelhecida, como sabemos. O PAN tem alguma estratégia para apelar aos mais velhos no sentido desta urgência climática, de tentar fazê-los perceber que realmente isto é um fator de risco? Sim, a luta climática tem sido liderada pelos jovens, é a luta da nossa geração, que está a acompanhar, minha e tua, e acho que vai continuar a ser, tem que continuar a ser. Aliás, cabe-nos a nós, enquanto pessoas informadas sobre a questão da crise climática, ir para a rua, fazer mais, votar em partidos ambientalistas, porque é essa também a responsabilidade que devemos para connosco. Mas sim, há pessoas de todas as faixas etárias preocupadas com essa questão e nós precisamos de massificar a preocupação com essa questão. Medidas como, por exemplo, o combate à pobreza energética são muito fáceis de entender para toda a população, porque não só lhes trazem melhorias ao nível da sua habitação, como reduzem a sua fatura da eletricidade ao final do mês. Sim. Portanto, o combate à crise climática traz também muitos benefícios do ponto de vista económico, não só do desenvolvimento da economia verde, mas também da própria eficiência. E nós conseguimos, com estas propostas, convencer um espectro muito mais alargado da população. Claro. Ok, parece uma estratégia inteligente neste caso. Ia-te perguntar, eu li no vosso programa que vocês têm como objetivo garantir a neutralidade climática até 2045. Como é que vocês pretendem fazer isto? Então, é perfeitamente possível. Aliás, o objetivo ao nível europeu é a neutralidade climática até 2050. Em Portugal, acreditamos que temos condições para fazer de forma mais rápida. Em primeiro lugar, porque temos condições para liderar do ponto de vista das energias renováveis. Portugal é o 4º país com maior produção de energias renováveis na Europa. E muitas vezes o governo diz isto à boca cheia como se fosse algo assim fantástico, mas estamos a falar ainda de 30 e tal, 40 e tal % do consumo, ou seja, nem chegamos a 50% do consumo. Sim. É verdade que do ponto de vista da produção, em Portugal, a maioria da energia produzida é, efetivamente, de origem renovável. Sim. Mas temos que ser muito mais ambiciosos, não nos podemos nivelar por baixo, e se temos essas condições, temos que avançar. E a energia é, de facto, um dos maiores, o maior emissor de dióxido de carbono. Depois, a questão dos transportes. Até 2045, neste caso, temos muito tempo para investir numa ferrovia, numa rede de transportes públicos, e o PAN defende um passe único para os transportes públicos em todo o país, o que quer dizer que em qualquer sítio do país que estejam, em qualquer transporte, podem utilizar o mesmo passe, e queremos que seja gratuito, a começar pelos jovens, mas a alargar a toda a população. Para incentivar a utilização de transportes públicos, e tem resultado. Eu dou um exemplo aqui de Braga, por exemplo. Estou no Conselho de Braga. Desculpa-me interromper, Rafael, mas tu és o cabeça de lista do PAN por Braga, certo? Por Braga, pelo Distrito de Braga. Quem votar no PAN no Distrito de Braga está a votar diretamente. Ok, pronto, era importante também deixar isto. Podem votar na mesma. Era importante deixar isto também em cima da mesa.
Sim, Sim, continua, desculpa. dou aqui um exemplo, que eu também fui o candidato à presidência da Câmara de Braga em 2021. Ok, Nós aqui na Assembleia Municipal conseguimos fazer aprovar os transportes urbanos de Braga, os autocarros gratuitos para ok. estudantes universitários. Sim, Era uma das senhor. nossas grandes propostas. Esta proposta, que começou a ser aplicada em janeiro deste ano, já fez com que mais 1000 pessoas acedessem ao passe. Ok. 1000 pessoas, quer dizer, às vezes pensamos, não é questão de ser gratuito ou não, que vai fazer as pessoas andar mais. Sim, sim. Mais 1000 pessoas em apenas 2 meses. Portanto, os Ok. dados dizem-nos o contrário. Dizem-nos Ok. que, de facto, há mais pessoas a aceder, mas não é apenas a gratuitidade. É preciso criar condições no trânsito, faixas específicas, Claro. mais ligações. Ou seja, há aqui todo o investimento que é preciso fazer, que ao longo dos últimos 20 anos foi feito nas autoestradas, para os automóveis. Sim. Há todo agora o investimento que nos próximos 20 anos temos que fazer nos transportes públicos. E essas duas áreas já vão contribuir e muito para conseguirmos atingir a neutralidade carbónica. Ok. Mas depois há outro setor essencial, que é o chamado setor do uso da terra, traduzindo assim do inglês, que é o que inclui floresta e agricultura. Ok. Como é que nós tratamos? E o mar, claro. Como é que nós Certo. tratamos o nosso território? Uhum. E aqui já falamos das questões da agricultura. Portugal tem que investir em mais produções vegetais, produções biológicas, produções sustentáveis, mas também ao nível da nossa floresta. Nós temos mais eucalipto em Portugal do que o resto da Europa toda junta. Certo. Certo. Nós estamos aqui num cantinho, nós temos mais eucaliptos, mais área de eucalipto Uhum. do que o resto da Europa toda junta. E nós temos no nosso programa uma proposta para deseucaliptar Portugal, com apoios também aos produtores, mas também com a intervenção pública, Ok. e queremos até 2030 já a redução de 100 mil hectares de eucalipto em Portugal. Falo que nós neste momento temos oficialmente ali à volta dos 900, possivelmente mais um pouco, uma vez que é uma espécie invasora e que Certo. que se espalha. Portanto, também é muito importante, e o eucalipto, do ponto de vista ecológico, não é uma boa solução, não é uma das árvores mais interessantes para o ecossistema, não é uma das árvores que consegue absorver mais carbono, portanto, não pode ser uma aposta. Para além de secar os solos, como contribuir para piorar toda a biodiversidade da fauna e flora à sua volta, e ainda tem a agravante de arder de forma demasiado como já fácil, que é um dos sabemos, maiores como já problemas sabemos. do nosso verão, Sim. e isto tem que ser efetivamente combatido. Ou seja, Ok. do ponto de vista da agricultura e da floresta também há aqui muito a fazer, e do ponto de vista dos nossos mares. Eu lembro que Portugal tem a zona económica exclusiva nos nossos mares maior da União Europeia. Sim. Os mares, para quem não sabe, às vezes achamos que as florestas são o maior semidor de carbono, é onde é absorvido a maior parte do carbono, Sim. mas os oceanos absorvem a maior parte do carbono Sim. ao nível global. Sim, sim. Portanto, temos que tratar muito bem o nosso oceano, e quando há propostas como mineração em mar profundo para destruir todo aquele ecossistema, quando existem práticas como a pesca de arrasto. A pesca de arrasto é aquela pesca com redes enormes, Sim. vão ao fundo do mar E e que arrastam arrasta. tudo, destroem tudo. Sim. O que é que isto causa? Não só tem um enorme impacto, estamos a retirar centenas de milhares de espécies do oceano com essa rede. Não é seletivo, ou seja, do ponto de vista das espécies é um problema gravíssimo, mas destrói as chamadas florestas que existem na base do oceano. E essas florestas e todo o plâncton também dos oceanos faz com que mais carbono seja absorvido. Quanto maior for a biodiversidade dos nossos oceanos, maior é a absorção de carbono. Sim. Pronto. E não é isso que temos a esse tempo. A esse tempo, com continuar, e o PAN já fez a proposta para acabarmos com isto, seria execuível, já fez a proposta para acabar com isto, mas ainda não tivemos força suficiente para fazer avançar, e é também por isso que precisamos de mais força, porque o mar e os nossos oceanos é do melhor que Portugal tem e estamos a destruí-lo aos poucos. Ok. Olha, Rafael, no passado acusaram o PAN de ser um partido desligado das prioridades de Portugal, do Portugal mais profundo. Queres desmistificar isto? Quero, ainda bem que me perguntas isso. Eu sou natural de Celurico de Basto, eu vivo em Celurico de Basto. Como mencionaste. Quando estou aqui, sou do mundo rural, cresci numa aldeia de 800 pessoas. Ok. Portanto, andei muitas vezes a apanhar batatas, a fazer vindimas, a malhar milho, todas essas coisas. Ok. Estou bem. Aliás, postei no outro dia no TikTok um vídeo a rachar lenha. Ok. Estás bem familiarizado com o Portugal mais profundo. Portanto. A rachar eucaliptos e mimosas. São espécies invasoras não interessantes do ponto de vista
ambiental, atenção. Fica aqui Ainda bem bem que claro. esclareceste isso, se não fosse a malta clipar este É momento. preciso essa Essa coerência. ressalva, sim. Mas, de facto, o PAN é o partido que mais defende as zonas rurais. Ok. E às vezes isto pode não ser entendido, porque há uma Uhum. certa instrumentalização, que não acontece só em Portugal, acontece em todos os países da União Europeia. Sim, sim. Os partidos mais conservadores fazem uma instrumentalização dos partidos ambientalistas, Certo. dando a ideia para os agricultores que a culpa de toda a sua falta de rendimento é dos partidos, Dos partidos ambientalistas. ambientalistas. Quando, na verdade, é precisamente o contrário. Já falamos aqui das questões de coesão territorial, que iriam beneficiar imensamente o interior, Uhum. ok? A ferrovia, tudo isso, mas falamos, por exemplo, da agricultura. Na agricultura, a nossa família europeia dos Verdes é a única que vota contra a atual política agrícola comum. Ok. A atual política agrícola comum, quando nós vemos os agricultores a pedirem subsídios, Sim, a irem sim. para a rua por causa de subsídios, estou a falar da política agrícola comum, que representa 30% do orçamento da União Europeia. Ok. É a maior política da União Europeia. Ok. 30%. E o problema desta política, que é aprovada pelas famílias europeias do PSD, do CDS e também do PS, Sim. e claro, e do Chega e da Iniciativa Liberal também, é preciso dizê-lo, Sim. é que dá 80% dos subsídios a 20% dos produtores. Ok. Ou seja, ela não chega sequer à maior parte destes pequenos e médios produtores, que Sim. muitas vezes vêm para a rua protestar, mas estão a protestar contra uma política Que não é do país, acaba por ser da Europa, na verdade. Não, e que não é política do PAN ou dos partidos ambientalistas, é a Sim, política sim. muitas vezes dos partidos que acham que os apoiam. Certo. Ok. Porque é uma política extremamente desigual e por acaso, eu posso falar disto aqui muito tempo, que foi a minha dissertação de mestrado, foi sobre a política agrícola comum. Tenho 200 páginas escritas sobre isto. Ok. É uma política que não só causa desigualdades sociais, como causa graves problemas ambientais. Ok. Porque só apoia a intensificação. Quanto mais intensiva for a produção, Ok. mais apoios dá. Ok. Quando nós vemos, por exemplo, a CAP, que é o representante dos agricultores aqui em Portugal, a falar na televisão, é preciso percebermos que não estão a representar aquele pequeno e médio agricultor. Certo. Estão a representar as grandes produções. Ok. Estão a representar as grandes produções. E claro, um partido como o PAN vai de frente contra esses lobbies. Contra o lobby da agricultura intensiva, contra o lobby da caça, contra o lobby da tauromaquia. Portanto, é normal sermos sujeitos a esses ataques, mas conhecemos muito bem o mundo rural e temos as propostas alinhadas, também com os nossos parceiros europeus, mas alinhadas do ponto de vista de políticas científicas para fazer avançar este mundo. E depois tenho que acrescentar uma coisa. Eu, enquanto alguém do mundo rural, enquanto jovem do mundo rural, tenho que dizer que nós temos que parar de pensar no mundo rural em só agricultura. Quando se pensa no desenvolvimento do mundo rural, só se pensa na agricultura. Sim, sim. Porquê que não podemos ter serviço? Porquê que não podemos ter ministérios? Porquê que não podemos ter inovação, mais faculdades, mais universidades? Ok. Ou seja, é assim também que vamos garantir que mais pessoas se fixam Sim, no interior. no interior. Porque a agricultura, por muito boa que seja, a agricultura e turismo rural não vão fixar a população toda, não interessa à população toda. Sim, sim. Portanto, não vão trazer, em muitos casos, empregos qualificados. Claro. E nós precisamos de pensar o nosso território de uma forma totalmente diferente. E nós temos, por exemplo, essas propostas dos transportes vão ajudar muito a esse desenvolvimento, porque alguém que vive no interior, por exemplo, digamos, Celurico, eu se quiser ir de Celurico a Braga de autocarro e fazer isso na universidade lá dentro, eram 3 horas e meia, 3 autocarros, enquanto que de carro demora 40 minutos, 45. Ou seja, não é execuível. Quando se tem melhores transportes públicos no interior, temos mais acesso a oportunidades. Oportunidades de trabalho, oportunidades de educação, oportunidades de usufruir da cultura, também é muito importante, para ir ver um concerto, para ir a um festival, para ir ao teatro, seja o que for. E isso é tudo muito importante para conseguirmos ter, de facto, um desenvolvimento coeso do nosso país. Possivelmente até, se calhar, desasfixiava um bocadinho aquilo que tem sido a crise de habitação nas grandes cidades, porque as pessoas acabam por se espalhar um pouco mais e até conseguias ter... Aliás, isso já está a acontecer um bocadinho na periferia de Lisboa, as pessoas já se deslocam um bocadinho para, sei lá, Samora Correia, outras, a Ruda dos Vinhos, já se deslocam um bocadinho para regiões aqui perto e se calhar com essa medida, com mais transportes, com mais mobilidade, possivelmente terias uma... Essa questão e o maior apoio ao trabalho híbrido e teletrabalho, também para as nossas empresas, para as incentivar, podem ajudar a resolver a questão da habitação, porque se em vez de ir ao escritório ou para o trabalho 5 vezes por semana, as pessoas tiverem que ir 2, se calhar podem viver um pouco mais longe. E isso também vai alargar e aliviar aqui a questão imobiliária. Sim, senhor.
Olha, Rafael, perguntas de resposta muito rápida. Ok? Em relação a touradas, eutanásia, pena de morte e aborto, posição do Ok. PAN. Vamos assim por partes. Touradas primeiro, já sabemos. Totalmente contra. Totalmente contra. São mais de 19 milhões de euros por ano de fundos públicos Ok, dados à tourada. ok, Mais de 19 milhões de euros de fundos públicos que ainda se ok, dão à tourada ok, e temos que acabar com isso. ok. Eutanásia, Somos a favor. ok, É uma questão de direitos humanos, é uma questão de humanismo básico. ok, Enquanto ok, Partido Progressista, temos que ser a favor, claro. ok. Pena de morte, Totalmente contra. ok, ok, Totalmente contra. ok. E aborto? É também uma questão de humanismo, desculpa, é também uma questão de Sim, humanismo. sim, sim, sim. E Ah, aborto? o aborto, totalmente a favor. Ok, Enquanto Partido Progressista, é uma questão essencial para garantir para a saúde das mulheres, para a igualdade de género, portanto, totalmente a favor. E, aliás, queremos fazer o que França fez, através da nossa família europeia dos Verdes, queremos ok. colocá-lo na Constituição para garantir que não damos nem um passo atrás. Ok. Tenho mais duas questões para ti, Rafael. Uma que agora me lembrei de fazer que achei importante. Há pouco disseste que muita gente que está dentro do partido também são ativistas nas causas pelo clima. Qual é que é a vossa visão em relação ao tipo de ativismo que temos visto agora nos últimos tempos e que tem sido muito criticado pela sociedade portuguesa? Qual é que é a vossa visão em relação a esse tipo de ativismo? Ontem estive num debate na Universidade do Minho com estudantes que fizeram exatamente Ok, essa pergunta. ok. E a posição é muito simples. Tudo que seja ativismo demasiado personalizado numa pessoa, demasiado agressivo ou violento, Uhum. não podemos compactuar. Ok, Eu, a nível pessoal, enquanto eu também ativista, não é o estilo de ativismo que eu faria, ok. o que eu gosto de fazer, Uhum. mas também gosto de pensar nisso numa perspectiva histórica. Ok, Muitos direitos civis que foram conseguidos tiveram uma parte, assim, um pouco mais agressiva, e um pouco mais agressiva, digo, atirar alguma tinta ao Medina ou parar uma estrada, que, a meu ver, não é o correto a fazer-se. claro. No entanto, é possível perceber o desespero dos jovens que veem os governos após governos, a não levarem a ação climática a A sério. sério. E isso aí, se calhar daqui a 100 anos, quando olharmos para trás e Sim. tivemos uma grave crise climática, ou daqui a 80 anos, tivemos uma grave crise climática para o período de seca, uma onda de calor mortífera, vamos olhar para trás e perceber que se calhar devíamos ter dado mais ouvidos aos ativistas no geral. Uhum. Acho também que há uma questão de timing. A este momento, a causa climática deveria estar a massificar-se. Sim. E é verdade que esse tipo de ativismo acaba por afastar Afastar as pessoas. muita população. Uhum. Chega a algumas novas, e Sim, todos os tipos de ativismo chegam a algumas pessoas novas, sim, mas pondo na balança, talvez sim. esteja a afastar mais Mais pessoas pessoas do do que propriamente. que a aproximar. Ok, ok. Pronto, olha, para fechar, Rafael, ia-te perguntar razões para um jovem votar no PAN. Que tal É muito como. simples. Essa questão é muito simples. Não só somos o partido lista com mais cabeças, o partido com mais cabeças de listas jovens para nos representar no Parlamento, Ok. e isso é muito importante. O nosso Parlamento não tem uma representação jovem substancial, mas Uhum. somos também o único partido com uma visão integrada para melhorar a vossa vida. Este ano, através das baixas de impostos, melhoria das condições para estudantes, melhor qualidade de vida, redução das horas de trabalho, aumento de dias de férias, mas também somos um partido com uma visão que vai garantir que tem um planeta saudável daqui a 20, 30, 40, 50 anos para o resto da vossa vida, e somos o único que leva essa prioridade para a frente. E para além disto, como vocês podem ver ao longo dos últimos anos, não somos um partido que apenas fala, nós fazemos, apresentamos propostas, e um voto no PAN é uma garantia de que as causas vão avançar. E essa é a grande diferença, porque não somos apenas do contra, fazemos oposição, mas não somos do contra, e é uma garantia que algo vai melhorar. Isso não se pode dizer de todos os partidos. Ok. Para além disso, é importante dizer, por exemplo, aqui no Street Braga, mas em todos os outros, que diferença faz mais um deputado do PS ou PSD. Ok. Faz diferença absolutamente nenhuma nas vossas vidas. Enquanto que um deputado do PAN faz toda a diferença, mais um deputado do PAN faz toda a diferença na vida das pessoas. Esta também é a responsabilidade da nossa geração, começar a ter esta mentalidade de partidos que estão desgastados e, na minha visão, já deram o que tinham a dar ao país.
Sim, senhor. Rafael, muito obrigado por ter estado cá connosco. Muito Não obrigado, sei se Chico. queres reforçar mais uma vez a iniciativa que fazes aqui, o podcast que fazes cá na Twitch, como é que se chama? Bem, se pesquisarem aqui Rafael Pinto Política, foi o nome péssimo que eu escrevi, só me apercebi depois que não conseguia mudar. Acho que has de conseguir, porque a Twitch já permite É essa 30 mudança. dias, ou É, assim precisas de um tempo, sim, mas has de conseguir. Chama-se As Causas do Nosso Distrito, é um podcast onde trazemos convidados, pessoas reconhecidas em várias áreas aqui no Distrito de Braga, Ok. e falamos de temas nacionais, mas também de temas locais, todos os dias. Às 9h30 temos também algumas perguntas e respostas comigo, onde podem interagir diretamente e estamos aqui na conversa. E está em direto na Twitch, no YouTube, no meu X, no meu Instagram, no Instagram do Pan Braga, no Facebook, se alguém ainda usar. Ou seja, estamos em direto em todo lado e estamos também muito ativos no TikTok. Rafael Pinto também no TikTok e no Instagram. Estamos a fazer coisas giras. Ok. Bom saber que alguém aposta no digital, finalmente, pá. Mas pronto, olha, Rafael, muito obrigado por ter estado cá hoje. Foi um prazer receber-te cá e ouvir as propostas do PAN e as ideias do PAN. Desejo toda a sorte para as legislativas. Esperemos que seja eleito um deputado do PAN em Braga para podermos ter o Rafael no Parlamento. E pronto, e para a malta que efetivamente vai eleger pelo Círculo Eleitoral de Braga, já sabem em quem é que vão votar, efetivamente. Fácil. Olha, Rafael, força, muito obrigado, malta. Foi um prazer.